do livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel 7, 12. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar ainda a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que abrimos neste momento. A nossa capacidade de compreender profundamente a Tua vontade é bastante limitada, Pai. Mas a Tua palavra também diz que o Teu Espírito Santo estaria conosco e Ele mesmo nos ensinaria todas as coisas. Então, que nesta hora o poder do Teu Espírito nos envolva com graça e misericórdia e possa abrir os nossos entendimentos para compreender, ó Deus, o que Tu nos diz e, ó Deus, assimilarmos assim a Tua vontade. No nome de Jesus oramos. Amém. Estamos no 5º ano, no 5º dia do ano 2020. Está indo já rápido, né? As coisas já estão... O 5º dia do ano 2020. Olha só, está tudo muito, muito rápido, né? E o que nós poderíamos dizer nesta manhã? Poderíamos dizer assim: até aqui. Até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio plenamente que, olha para você que está aqui. Você só está aqui porque Deus o quis. Você só está aqui porque Deus envolve a nossa vida, nos trata, cuida da nossa saúde e tem um tempo determinado para todos nós nessa terra. Mas até aqui, Ele tem nos ajudado. Até aqui, Ele tem estendido a mão por nós. A palavra que traduz esta frase, até aqui nos ajudou o Senhor, é a palavra Ebenezer, que significa literalmente pedra de ajuda. Ebenezer. E ela, na verdade, aparece 3 vezes na Bíblia, esta palavra Ebenezer. E as referências delas, né, Ebenezer é o nome de uma aldeia lá na região de Israel, né, que essa aldeia era chamada de Efraim, e onde os filisteus, era um povo que era inimigo do povo de Israel, havia derrotado Israel. E é uma das primeiras vezes que aparece lá no capítulo 4 do livro de Samuel, 1 Samuel, primeira vez que aparece o nome Ebenezer, né? Veio a palavra de Samuel a todo Israel, saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Foi a primeira vez que o povo de Israel foi derrotado pelos filisteus, inimigo deles de alma. E os filisteus, naquela guerra, tomaram a arca do Senhor. Você sabe que a arca de Deus era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, onde estava a arca, estava a presença de Deus. E essa arca foi tomada de Israel e levada para um outro lugar chamado Asdod. Isso está o registro no capítulo 5 de 1 Samuel. Mais tarde, os filisteus, eles tiveram outra guerra contra Israel
e aí, nesta guerra, eles perderam. Né? Os filisteus perderam a guerra, o povo de Israel tomou posse naquele momento, e diz então o texto que tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, este até aqui nos ajudou o Senhor é um nome dado a esta pedra erigida por Samuel para marcar o lugar aonde Deus havia ajudado o seu povo. E é interessante este jogo de palavras que é colocado no até aqui nos ajudou o Senhor, porque antes eles tinham sido derrotados, e o texto chama até aqui nos ajudou o Senhor. Mas por que ali esta pedra de ajuda não funcionou? Porque o povo estava completamente às avessas, eles estavam seguindo os costumes dos filisteus, eles estavam desobedecendo a Deus, eles estavam procurando outros deuses, eles estavam procurando outras práticas. E naquele primeiro momento eles perderam. A pedra de ajuda não valeu. Porque Deus, ele olha o quê? O comportamento, ele olha a atitude, ele olha aquilo que está acontecendo com você em relação a ele, e quando Deus, então, enxerga você, ele não enxerga muitas vezes o coletivo, mas ele enxerga o seu coração. O seu coração anda nas práticas de obediência a Deus. Então, aqui, num segundo momento, eles derrotam, porque eles recebem uma exortação do profeta, e para que eles se voltem para o caminho de Deus. Depois de algum tempo, após o arrependimento sincero do povo, Deus coloca a pedra de ajuda e dá a vitória para o povo de Israel contra os filisteus, e Samuel então declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, até aqui o Senhor foi a nossa pedra de ajuda. O que nós queremos dizer com isso é que o povo de Deus, nos tempos de Samuel, estavam distantes da palavra de Deus, das orientações divinas. E eles procuravam respostas em outros caminhos, em outros líderes, em outras facções. E simplesmente abandonaram a palavra e abandonaram a Deus, e o que acontece também nos tempos de hoje. Né? E quando eles fazem isso, eles têm aquela derrota tremenda em suas vidas. Foi necessário que eles recebessem um alerta do profeta e que encontrassem de novo o caminho na presença do Senhor. Este alerta do profeta é o mesmo alerta que vem para nós nesta manhã. É um alerta de você ficar vigilante, para não se perder nem para a direita, nem para a esquerda. Porque nós estamos vivendo num momento que você é pressionado a acreditar numa porção de coisas que as pessoas estão soprando para nós, e que a gente às vezes olha e acha: eu acho que isso é certo. Mas então nós ficamos com achismos, e não, mas pode ser assim, mas aquele tem aquela crença, aquele tem aquela outra crença, mas pode ser assim. E às vezes nós não olhamos para a palavra de Deus e perguntamos: o que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o posicionamento bíblico sobre determinado assunto? Qual é o posicionamento bíblico sobre questões complexas que estamos enfrentando nos tempos de hoje? De que maneira eu estou vivendo a minha vida nos tempos de hoje? Qualquer coisa me serve? Todas as opiniões me servem? Então você precisa perguntar: o que a palavra de Deus diz sobre determinados assuntos? E às vezes nós enfraquecemos espiritualmente porque nós seguimos qualquer coisa do jeito que as coisas nos vêm. Não, é plausível, né? Ele tem a crença dele, deixa, vamos até acompanhar isso, e misturamos as coisas. Não se faz mais separação. Isso é certo, isso é errado. É assim que Deus trata. E quando nós olhamos dessa maneira,
nós começamos a compreender que às vezes você vai ser perseguido por causa do nome de Deus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vocês forem perseguidos. E uma pessoa que é perseguida por causa de Deus é aquela pessoa que é radicalmente palavra de Deus. Porque a maioria quer uma porção de coisas que estão acontecendo no mundo que a palavra de Deus não dá respaldo. E queremos seguir aquelas questões. E é por isso que às vezes temos uma vida espiritual fraca, acabada. Porque nós não nos posicionamos de uma forma enfática, convicta daquilo que Deus está nos apresentando. Nós achamos que sempre tem um meio termo. E às vezes para Deus não tem meio termo. Ou é sim ou é não. O que passa disso é do maligno, diz a palavra do Senhor. Então às vezes nós parecemos radicais, mas não somos. Jesus, quando veio ao mundo, ele morreu por aquilo que acreditava. Muitos outros também passaram pelo mesmo episódio, os apóstolos passaram por isso. Hoje a Bíblia afirma, como naqueles tempos os filisteus queriam envolver a nação de Israel para trazer os costumes deles ao povo de Israel, à nação santa, aquelas pessoas que Deus havia escolhido, e eles queriam então que a nação de Israel servissem os deuses deles. Quando o povo de Israel cai nessa armadilha, Deus vem sobre eles e fala, não é por aí. Vocês estão abandonando os meus caminhos. E isso não é diferente nos tempos de hoje. Hoje nós estamos muitas vezes fracos porque nós não temos posicionamentos. Porque às vezes nós temos medo de dizer o que somos. Porque muitas vezes nós, em determinados ambientes, nós não nos posicionamos como a palavra de Deus nos diz. E aí quando você se posiciona, você passa a ser muitas vezes perseguido. Porque você acredita realmente na palavra de Deus. Você não pensa que a palavra de Deus está se cumprindo nos tempos de hoje? Ela diz que nos últimos tempos, muitos viriam em nome de Deus. Muitos viriam como profetas nos tempos de hoje, no final dos tempos, viriam em nome de Deus. Muitos falsos profetas. E vocês não acham que isso não é o que está acontecendo nos tempos de hoje? Quantos profetas estão espalhados pelo mundo? Quantas pessoas estão querendo dizer não é bem assim, não é bem assim. E às vezes a gente, com esse não é bem assim, nós não perguntamos o que a Bíblia está dizendo sobre o que está, aquele assunto que a pessoa está nos falando. Então que não seja a sua ideia, o meu pensamento que prevaleça, mas que seja sempre a palavra de Deus que venha prevalecer sobre qualquer pensamento. Espera aí, se alguém vier lhe questionar alguma coisa, por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Por isso a necessidade de você estar pleno de conhecimento do que Deus quer lhe ensinar. Por isso a necessidade de você todos os dias, olha só, todos os dias examinar as Escrituras Sagradas. Você vai eliminar da tua vida muitos problemas quando você examina as Escrituras Sagradas. Mas quantas pessoas só vão ler a Escritura Sagrada quando vem à igreja? Quando nós anunciamos o texto, hoje eu li a Bíblia porque eu fui à igreja. E só isso não basta, você não tem substância. Na sua casa você tem que ter um momento de devoção. Hoje fazemos uma sala de TV. Mas eu nunca vi alguém falar, eu fiz uma sala de oração na minha casa. Já viu, Zé? Eu pelo menos não. Mas uma sala de busca da presença de Deus. Nós às vezes vivemos num momento de confortos, de coisas que está tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas às vezes nós não temos a mesma atitude para se devotar a Deus, para dizer eu vou me curvar no momento durante a segunda-feira, durante a terça-feira, eu tenho o meu momento com Deus, eu tenho o meu momento com o médico, eu tenho o meu momento de lazer, eu tenho o meu momento na praia, eu tenho o meu momento... E está tudo legítimo, está tudo bem. Mas qual é o momento que eu gasto na presença de Deus? Isso é muito importante. Então, nós estamos vivendo um momento único na nossa vida. Os falsos profetas estão aí. Como
os filisteus se funcionaram como falsos profetas naquela época. Isso acontece também nos tempos de hoje. Nós não vemos assim que líderes estão se levantando a todo momento, na nossa época, pregando por aí, enchendo suas igrejas, né? Por quê? Porque hoje se fala muito, né, em muitas comunidades a respeito do quê? A respeito de finanças, de dinheiro. Você tem que trazer o seu dinheiro, você tem que trazer isso às custas, e pessoas estão vivendo este momento às custas da crendice do povo. Estão angariando pessoas, estão fidelizando os seus membros, porque estão prometendo coisas a elas que a Bíblia não está prometendo. Venha porque você vai ser próspero, venha porque você vai ter uma casa na praia, venha porque você vai ter um iate, venha porque você vai ter uma empresa, venha porque você tem que fazer o sacrifício. E a Bíblia não fala sobre isso. É uma prosperidade distorcida para promover os próprios interesses financeiros dessas pessoas que pregam e tentam fidelizar os seus membros, os seus clientes, quando na verdade a mensagem de Jesus, que ele veio a pregoar, não é uma mensagem de prosperidade material. O que Jesus veio pregar foi até uma mensagem de sofrimento. Olha só qual foi o destino de João. Foi a cabeça cortada num prato e apresentada. Qual foi o destino de Pedro? Foi crucificado de cabeça para baixo. Qual foi o destino de Paulo? Essas pessoas não tiveram finais felizes nas suas vidas. Passaram por agruras, passaram por sofrimentos. Então a prosperidade que Jesus está oferecendo é a prosperidade de você adquirir na tua vida o quê? O tesouro maior que você jamais pode abrir mão, a presença de Cristo dentro do seu coração. É isso que transforma a sua vida. Nós temos, a Bíblia diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro. O tesouro é a presença de Cristo dentro de nós. As outras coisas que você tem, que você possui hoje, sabe quem que te deu? Foi o próprio Deus. Mas ele disse para você, cuida dessas coisas que eu lhe empresto, porque o tesouro maior você já tem dentro do coração. É a presença de Cristo. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Mas isso não é uma mensagem de prosperidade distorcida do que nós temos visto por aí. A mensagem de prosperidade de Jesus é que você adquira o tesouro maior, a presença de Cristo dentro do seu coração. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Estevão foi apedrejado até a morte. Passou por tantas coisas. E o que não é uma mensagem de prosperidade, mas uma mensagem às vezes de sofrimento, porque ele diz, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a mesma vitória que Jesus está oferecendo, a mesma vitória que ele passou, não só vencendo todos os seus inimigos na sua época, mas vencendo o seu último inimigo, a morte. Ele diz, vocês também vão vencer, porque eu venci. Vocês só precisam da minha presença, porque as outras coisas eu acrescento à vida de vocês, não é nada para mim. Agora eu quero saber se vocês têm realmente uma convicção de que Cristo mora dentro do seu coração e dentro da sua alma. Um tesouro dentro de você bem maior, um tesouro que você vai carregar para a eternidade, que não acaba aqui. Então, assim foi nos dias de Samuel. Os profetas surgiram e eles queriam levar o povo à adoração de outros deuses. Surgiu também no meio do povo de Israel deuses estranhos, que eram adorados pelo povo e que causavam indignação diante do Deus verdadeiro, do Todo-Poderoso. Muitas vezes práticas que nós temos não agradam a Deus. Samuel, como instrutor, como profeta, vem, orienta o povo,
coloca o povo no caminho, mostra a direção, diz para eles o que eles têm que fazer, e eles, então, tomam posse disso, abandonam os seus deuses, e Deus vai mostrar para eles que Ele pode livrá-los dos seus inimigos maiores. O nosso inimigo maior pode ser a inveja, pode ser o orgulho, pode ser a mentira, pode ser a falta de perdão. O nosso Deus hoje pode ser o nosso egoísmo. O nosso Deus hoje pode ser a intolerância. Nosso Deus agora pode ser o ódio. E às vezes você fala assim, você precisa, alguém diz para você, você precisa relevar, aí você retruca, até quando eu vou relevar? Até quando eu vou perdoar? Até quando eu vou fazer isso? Releve, perdoe quantas vezes forem necessárias, porque esse foi o ensino de Jesus que fez por nós até o fim. E Jesus anda nos perdoando até agora. E Ele o fará até o final. Por quê? Porque essa é a lição maior que Ele nos deixa. E assim aconteceu. E Deus livrou o povo e chamou Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou ao Senhor. E quando ele fala até aqui, isso tem uma conotação de passado, né? Olha, aconteceram coisas e até aqui Deus fez acontecer. A expressão parece que é uma referência lá do passado, né? 50, 70 anos se passaram e até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele ajudou aquele povo através do quê? Através de pobreza, riquezas, doença, saúde, em casa, fora de casa, na terra, no mar, com honra, com desonra, em oração, muitas vezes em tentação, em provações. Ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a gente olha para o passado, olha para o teu passado, quantas coisas Deus te livrou. Você reconhece isso? Que houve livramento na tua vida durante a sua história? Quantas coisas já aconteceram com você? E você olhou assim, puxa, quantos livramentos eu tive na minha vida. Quando a gente olha para o passado, a gente lembra dos fatos que ocorreram e que nos ajudaram a construir o que nós somos hoje. Quem você é hoje? Quantos desafios, quantos desejos você teve na sua vida? Quantos sonhos, quantas lutas você teve? Quantas perdas, quantos ganhos, quantas dores, quantas alegrias, quantas idas e quantas vindas, quantas derrotas e quantas conquistas. E Deus vai falar, tudo é colocado numa balança, para a gente avaliar hoje o que sobrou de tudo isso, né? E se hoje nós nos sentimos vitoriosos, nós podemos olhar para Deus e agradecer, e entregar o nosso coração, trabalhando a nossa vida, porque vamos chegar num bom lugar. Olha, tenha certeza, sabe, gente? Nós vamos chegar num bom lugar. Por isso vale a pena continuar crendo em Cristo Jesus, porque este é Deus. Deus é fiel, é misericordioso, Ele está olhando por você dia a dia, está te sustentando na alegria e na tristeza. Sabe por quê? Porque até aqui Ele tem nos ajudado. Mas essa conotação não aponta apenas por até aqui. Quando fala-se até aqui terminou, não. Ela também tem um olhar para o futuro, para o que vem adiante. Quando alguém chega a um certo marco da vida, ali escreve, até aqui, traz essa conotação de que as coisas não chegaram ao fim. Ainda há distâncias a percorrer. As provas virão. As dificuldades podem aparecer. As alegrias virão de novo. Quem sabe você vai passar por tentações. Você vai ver circunstâncias delicadas. Quem sabe você pode até tropeçar e cair. Mas você vai ter também triunfos. Você pode ter e colocar na sua vida mais orações. Palavra de Deus, mais respostas, mais trabalho. Um vigor que vem de Deus. As lutas estarão lá, mas as vitórias também estarão. E aí, ao final,
pode vir a doença, pode vir a idade e pode vir a morte. E aí você pode dizer assim, então, é o fim? Não, ainda não é o fim. É um acordar semelhante a Cristo Jesus. Quando você vai acordar, a vida não termina, ela vai além. Você vai acordar semelhante a Jesus em meio a tronos de louvor, segundo o livro de Apocalipse, aos cânticos, as vestes brancas, a face de Jesus, junto aos santos de Deus. A glória de Deus, a plenitude da eternidade vai te envolver de uma tal maneira que você viverá eternamente. E aí vai se erguer então o seu Ebenezer. O Ebenezer é uma pedra que o Samuel levantou e diz assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O seu Ebenezer tem que ser levantado todos os dias. O seu altar, você deve dizer assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Né? E de fazer suas orações aqui no templo, principalmente nas nossas casas, o tempo que a gente passa o maior período da nossa vida dentro dos nossos lares, de dar o bom exemplo a todos, de ter mais ações do que falas. Já viu gente que fala demais? Porque ações sempre valem mais do que palavras. Siga o exemplo. Assim nós estaremos cumprindo Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este é um altar. Ofereça a Deus um sacrifício de adoração. E Hebreus capítulo 13, 15 diz assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso quer dizer reconhecer a Deus, confessar a Deus, por onde você passar, falar do amor de Jesus, das convicções que você tem a respeito de Deus. Hoje podemos erguer um altar e colocar o nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diz que lá na Suíça, né, até aquelas fazendas mais antigas daquela localidade, até os dias de hoje, aqueles pastores levam as suas ovelhas até os Alpes. E eles têm o costume de, no final da tarde, trazer as ovelhas até o estábulo. E quando eles vão descendo aqueles Alpes, né, lugares muito frios, eles vêm cantando uns para os outros uma canção de despedida. E o ar lá é tão puro, tão cristalino, que a canção daqueles pastores ecoa por longas distâncias. E quando a noite começa a cair, eles tomam aquelas ovelhas e vão conduzindo a montanha abaixo. E a máxima do cântico deles, sabe qual que é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que você possa carregar este até aqui, levantar sempre uma pedra de ajuda e dizer assim, até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não o até aqui de coisas passadas apenas, mas o até aqui de coisas que estão acontecendo agora. E o até aqui de coisas que virão. E o até aqui, quando a morte chegar, você pode dizer, a morte não vai me parar, porque eu estarei com o Senhor. E quando eu estiver por toda a eternidade com Deus, eu estarei dizendo sempre, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você possa levantar este altar e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus muito nos abençoe. Amém?